Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha laqueadura. Eu tive várias perguntinhas lá no meu Facebook relacionadas a isso, então eu resolvi fazer um vídeo explicando um pouquinho como que foi, como que eu decidi, tá? Então se você está interessado nesse assunto, continue assistindo o vídeo. Então, pessoal, logo que eu comecei a procurar um obstetra para acompanhar a minha gestação da Alice, né? Eu já tinha em mente que eu faria a laqueadura, independente se fosse a Alice ou não. Eu sabia que eu não tinha condições financeiras de criar mais de 3 filhos. Já é muito difícil, né, sustentar 3, quem dirá 4. Então, era certo que eu faria a laqueadura para não correr esse risco, tá? Eu nunca me preocupei antes, porque eu sempre achei que T3 ainda estava dentro das minhas condições e do meu marido, mas 4 não. Então, logo que a gente decidiu pela gestação da Alice, né, em tentar a gestação, a gente sabia que faríamos ou eu a laqueadura ou meu marido a vasectomia. Então, como eu sabia que eu ia ter que, né, me submeter a procedimentos, né, ir em hospital e consultar com médicos, eu decidi que eu faria a laqueadura, então, já que eu já tinha essa necessidade, né, porque estava grávida, eu tinha essa necessidade de ficar fazendo exames e consultando no médico. Então, eu comecei a procurar um obstetra, né, para acompanhar, fazer o meu pré-natal, e logo em seguida já falei que eu queria fazer vasectomia, não, que eu queria fazer a laqueadura. Mas não foi tão fácil assim achar um obstetra que aceitasse fazer a minha laqueadura, tá? Todos me diziam que eu era muito nova, e daí falavam várias coisas, mas e se morrer um filho, ou se acabar o teu relacionamento e tu quiser ter mais filho com outra pessoa. Bom, e muitas coisas. Me falaram todos os pontos negativos de fazer a laqueadura, que a menstruação fica mais intensa, que a dor fica mais intensa se você já é propícia a ter cólicas, enfim. Mas eu estava certa que, independente de qualquer coisa, eu não podia, né, gerar mais filhos, porque em questões financeiras, a questão do meu corpo, né, de mais um filho, mais um efeito estufa. E, né, por eu ser tão nova, eu só tenho 28 anos, né, na época eu tinha 27. E, né, imagina, mais um filho, o que restaria do meu corpo, né, e das minhas condições financeiras. Bom, enfim, então eu estava, né, tinha colocado na cabeça que mesmo que eu não tivesse, assim, a certeza que eu pudesse me arrepender, eu não podia ter mais filhos, né? Que 3 era o número exato pro meu corpo e pelas minhas condições financeiras e pelo meu psicológico, né? Gente, dá trabalho, assim, ter 3 filhos um atrás do outro, como é o meu caso, são todos pequenos, então é bem cansativo, mas eu tô numa idade ainda que eu tenho, né, tenho pique pra aguentar, né, essa função toda com as crianças. E eu pensei, mas vai que daqui a alguns anos eu engravide, assim, no susto, sei lá, nunca se sabe, né, o que pode acontecer. Então, eu não queria correr esse risco. Ainda mais que eu engravidei da Alice nas primeiras tentativas. No primeiro ciclo que eu fui tentar engravidar, eu consegui. Então, eu fiquei extremamente apavorada de ter conseguido tão rápido. Então, isso também me ajudou a querer fazer logo a laqueadura e não pensar muitas vezes se seria certo ou não, tá? Então, eu acho que foi no quarto obstetra que eu encontrei a minha querida doutora Simone, que disse que não tinha problema nenhum em eu fazer a laqueadura, né? Inicialmente eu achei que eu teria que fazer cesárea por conta do convênio, que eu teria que fazer a cesárea e fazer a laqueadura junto. Mas a doutora Simone, ela faz parte de um grupo de parto humanizado,
que, claro, não cobria no meu convênio, é em outra cidade aqui do meu estado. Então, ela é super a favor do parto normal. Então, eu fiquei bastante feliz de poder fazer o parto normal. Ela disse que eu poderia fazer o parto normal do jeito que eu quisesse, né, tivesse planejado, e que depois, um mês depois do parto, eu já poderia marcar a laqueadura. Mas que não seria ela que faria, mas ela me encaminharia para o médico, né, do meu convênio, que faria a laqueadura, mas ela estaria acompanhando esse procedimento. Então, gente, eu fiquei bem feliz que eu consegui o meu parto normal, porque eu sempre tive preferência pelo parto normal, por mais que eu morresse de medo das dores, porque eu sofri muito no parto do Enzo, né? Eu morria de medo, então, assim, quando eu pensei na cesárea, mesmo contra minha vontade, porque eu queria deixar a Alice escolher o dia do nascimento dela, eu pensei, nossa, vai ser um alívio, pelo menos eu não vou sentir dor. Mas a doutora Simone me tranquilizou bastante, né, e fez eu confirmar que realmente o parto normal seria a melhor escolha, e disse que eu poderia, né, então optar pela anestesia, enfim, mas a gente não tá aqui pra falar do meu parto, né, quem quiser saber do meu parto, o link está aí na descrição, pra quem quiser não assistiu o relato do meu parto. Mas voltamos então à laqueadura. Bom, então, depois que a Alice nasceu de parto normal, né, eu tive as minhas consultas de revisão pós-parto e a doutora Simone me perguntou se eu já queria agendar, então, a laqueadura. Eu disse pra ela que eu esperaria mais um pouco, porque eu queria curtir esse momento. Eu passei tão bem o pós-parto da Alice, eu não tive nada, e eu pensei, eu morria de medo de sofrer, né, com o pós-operatório de uma cirurgia, que a laqueadura é uma cirurgia como uma cesárea, né, o mesmo procedimento, o mesmo tipo de corte. Então, eu morria de medo do pós-operatório. Então, ela disse que não tinha problema nenhum. Então, eu esperei os 6 meses para marcar. Aproveitei bastante a minha licença maternidade com a Alice. E aí, então, eu tive, né, um pouco antes de completar esses 6 meses, as primeiras consultas com o doutor, né, que faria a minha laqueadura, acompanhado da minha doutora, minha obstetra, né, a doutora Simone. Coisa mais querida, o médico super me tranquilizou em questão de outros médicos que tinham me apavorado, quanto à questão das cólicas aumentarem, o sangramento ser maior. Ele foi super tranquilo e disse que eu não precisasse me preocupar com isso, que daria tudo certo, que ele me acompanharia o período todo que fosse necessário até eu me acostumar com isso. Então, gente, eu fiz alguns exames, tá? Pré-operatórios. Ele disse que alguns não foram todos que uma mulher precisaria fazer, porque eu já tinha tido todo esse acompanhamento com a doutora Simone e ela já tinha adiantado muitas coisas, porque ela sabia que eu faria, então, né, a laqueadura. E como os meus exames deram tudo ok, tava tudo bem, ele marcou, né, a minha cirurgia no mesmo hospital que eu ganhei a Alice. No dia da cirurgia eu acordei bem tranquila, eu não esperava tudo que podia me acontecer, né, achei que ia ser super tranquilo. A cirurgia estava marcada para 11 da manhã, e eu precisava fazer um jejum de 8 horas, então foi bem tranquilo. Eu ainda passei no meu trabalho, né, eu sou professora, passei na minha escola, deixei encaminhado todo o meu planejamento, né, de aulas para a professora que me substituiu, né, nesse período que eu estaria afastada devido ao pós-operatório, e fui para o hospital. A minha cirurgia seria às 3 horas, mas eu teria que estar às 11 lá, né, pra aguardar. Cheguei, fiquei esperando na sala de cirurgia, na ala obstétrica, então eu via bebezinhos chorando, já lembrava, me emocionava lembrando do meu parto, que foi muito lindo. Aí chegou o anestesista pra explicar como seria a anestesia, e chegou o meu médico, né, e perguntou se estava tudo bem e coisa, se eu tinha certeza. Eu disse sim, doutor, eu tenho certeza.
E ele disse que seria super rápido. Aí ele me explicou que ele não me esperaria, porque eu demoraria mais ou menos até umas 6 horas, ele falou, pra acordar da anestesia, mas que no outro dia ele estaria bem cedo pra me ver e pra saber como é que eu estava. Aí o anestesista foi aplicar anestesia, ele me deu um sedativo a gás, assim, eu não lembro o nome, e uma anestesia local. Então, na hora que ele botou aquele gás, né, a máscara que veio vindo aquele gás, eu apaguei na hora, gente. Eu não lembro de mais nada, eu só acordei depois da cirurgia, lá por quase 8 horas da noite. E assim, acordei com muita dor, muita dor. Eu não sentia assim dor assim exatamente no corte, tá? Mas eu sentia dor no corpo inteiro, parecia que eu tinha sido atropelada. Pelo menos eu acho que uma sensação de atropelamento deve ser assim. Parecia que eu tinha apanhado, que o meu corpo tava todo cansado, não, sabe, não me obedecia, sabe? Eu levantava assim as mãos, parecia que tinha um peso, sabe, no braço, um peso nas pernas. Aí a enfermeira me aplicou morfina para aliviar a dor, coisa que não adiantou de nada, eu continuava sentindo a mesma sensação, que eu não sei se é do procedimento, se é efeito da anestesia, eu não sei, eu sei que foi horrível. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, se eu tivesse feito cesárea, como é que seria? Como é que eu cuidaria do meu bebê sentindo toda aquela dor? E eu sei que muitas mãezinhas fazem cesárea e passam super bem, mas eu acho que comigo teria sido a pior opção da minha vida, né, fazer uma cesárea. Mas enfim, aí ela queria muito, a enfermeira, que eu levantasse, que eu fosse no banheiro, que ela disse que eu precisava me mexer e eu queria ficar ali quietinha no meu cantinho e ela tava me incomodando, até que ela pediu pro meu marido entrar pra ver se me convencia a levantar da maca, né? Isso depois de 1 hora ela ter aplicado a morfina. E aí, né, eu precisava levantar. Aí veio a minha obstetra, disse que a minha cirurgia foi super tranquila, olhou o corte, disse que estava tudo bem, que era assim mesmo, que eu sim precisava me mexer. E aí ela perguntou, tu quer ficar aqui no hospital ou tu quer ir pra casa? Aí eu perguntei pra ela, mas doutora, o que é melhor? Eu tô sentindo muita dor. Aí ela me disse, não, eu vou te passar toda uma medicação pra aliviar a tua dor, né? Mas seria melhor tu se recuperar em casa, que tu pode ficar mais à vontade na tua cama, né? Ter a companhia do teu marido, dos teus filhos, né? Então, porque certo que o meu marido não ficaria ali, porque eu não ia deixar ele ficar lá, e a Alicinha, né, não ficar nem comigo, nem com ele. Então, sim, ela deixou, né, ela perguntou se eu queria, né, ir embora, então eu disse, tá, doutora, então eu vou embora. Mas foi horrível sair daquele hospital, eu sentia dor no corpo inteiro, eu não conseguia caminhar direito, eu tinha medo de dobrar, né, essa parte aqui, eu simplesmente... Se eu pudesse, né, encenar como é que foi a saída do hospital e a entrada dentro do carro, eu encenaria. Mas assim, eu parecia uma estátua, porque eu caminhava reta pra não dobrar, né, a barriga. E eu simplesmente me joguei assim nos bancos de trás do carro. Sorte que o nosso carro é de 4 portas, porque eu não sei como é que eu entraria no carro se não fosse assim. Então foi exatamente assim. E aí, na hora de chegar em casa, meu marido me ajudou, né? E me deitou na cama. E lá eu fiquei uns 2 dias deitada na cama. Eu só levantava uma vez pra tomar banho e ia no banheiro. Eu segurava o xixi o dia inteiro pra levantar só uma vez. 3 dias foram assim, tá? Eu só, de noite, quando meu marido chegava, eu ia tomar banho e fazia xixi, fazia tudo que precisava pra não precisar levantar de novo, tá? Então, a minha experiência de dor foi horrível. Mas... em relação ao corte, a cirurgia em si, ficou tudo muito tranquilo. A cicatrização foi bem tranquila, não infeccionou, o corte ficou bem bonitinho. Mas de dor, eu senti dores horríveis por 1 semana inteira. Os 3 dias foram os piores, eu não conseguia caminhar, né? Mas depois desses 3 dias, aos poucos foi melhorando. Eu só não conseguia dobrar, né, a região do corte. Então, o médico pediu para que eu voltasse, né, em 1 semana após a cirurgia. Eu teria que voltar no consultório dele para ele verificar os pontos, né. E aí eu voltei.
E aí nesse dia da consulta ele disse que tava indo tudo muito tranquilo. E aí ele cortou as pontinhas. Quando ele disse assim, eu vou tirar os pontos, eu disse, meu Deus, agora eu vou morrer. Que eu pensei, agora que eu, né, tô conseguindo caminhar direitinho, eu só não consigo dobrar, mas eu conseguia caminhar, não tava sentindo tanta dor. Eu disse, agora ele vai mexer nos pontos, eu vou morrer. Mas aí ele só cortou as pontinhas e disse que ia cair assim naturalmente os pontos. E eu fiquei super aliviada, né? Resumindo tudo isso, né, gente? Eu fiquei 2 semanas em casa, tá? De repouso, 15 dias. Voltei ao trabalho, eu ainda não me sentia 100%, por isso que ele tinha me dado um laudo médico dizendo que eu não podia fazer esforço físico, né? E ele pediu pra mim não me abaixar muito, né? Cuidar, porque ele disse que por fora já estava cicatrizado, mas por dentro, né, não estaria ainda. Então eu teria que ter, né, bastante tempo assim né, sem fazer esforço físico pra ter uma boa cicatrização e não sentir dores, né? Já que eu tava sentindo tantas dores. Então, eu cuidei bem direitinho, mas sinceramente, gente, foi só depois de 4 meses que eu me senti assim 100%, que eu não senti mais, né, a cicatriz. Nesse período todo, por mais que eu não sentisse dor, eu sentia a região do corte muito sensível. E aquilo me dava medo, sabe? Medo de que ia se abrir tudo, né? Que não tava cicatrizado por dentro. Então, assim, ó, só depois de 4 meses eu podia colocar a mão ali e dizer que não tinha nada, tá? Até a região, assim, de fazer a questão de fazer a depilação, eu fazia por volta do corte, porque eu morria de medo de encostar ali, de sentir dor, porque as dores que eu senti no início foram horríveis. Então, como eu disse, demorou 4 meses pra agora eu poder botar a mão assim na barriga, sacudir, botar o dedinho nos pontinhos e dizer que não tem nada ali, tá? Então essa foi, eu posso dizer que foi 4 meses pra estar 100% cicatrizada. Bom, gente, então é isso, tá? Depois de algumas consultas, eu tive 3 consultas pós-operatórias com um médico, ele me liberou, disse que estava tudo bem, e eu voltei daí depois dos 4 meses, quando eu me senti mais segura, que eu sentia que eu botasse a mão não tinha mais nada, eu voltei às atividades normais, tá? Antes disso eu cuidava, todos os tipos de movimento que eu fazia, eu cuidava por medo de sentir dor, ou até eu não sei se eu sentia dor, se era psicológico ou não, mas eu sei que era tudo sensível. Hoje, como, né, já passou bastante tempo, né, tá tudo bem tranquilo, eu faço tudo de normal, a minha menstruação vem como era antes, não veio nada de mais nem de menos. As dores diminuíram, eu tinha muita cólica no primeiro dia de menstruação e eu não sinto mais tantas cólicas agora. Não sei se isso influencia ou não, né? Mas pra quem quiser ter curiosidade de como é que foi, tá tudo bem normal de como era antes, né? Até deu uma melhorada. Nas minhas primeiras relações, né, pós-operatório, depois que eu já me sentia tranquila pra fazer, né, ter relações com meu marido, eu não senti nada de diferente, tá, de dor e coisa, não atrapalhou em nada, mas nos primeiros momentos eu sentia medo, né, de ter relações, eu me sentia meio estranha, assim, de ter as relações e não precisar me preocupar se eu engravidaria ou não, foi muito estranho. Agora, né, já estou acostumada. E eu fico super aliviada em saber, né, que eu não vou correr esse risco, né, de engravidar. E o meu marido também, né, como eu disse, a gente não tem mais condições de ter mais filhos. Eu acho que eu falei tudo o que precisava falar sobre a questão de arrependimento. Gente, eu tenho, sim, muito, muito medo de um dia me arrepender. Mas, como eu falei, era necessário, é uma questão né, de físico, de financeiro, de psicológico, né? Não é fácil criar filhos hoje em dia, é muita preocupação, não é só a preocupação da casa, mas eu penso pro futuro, de colégio, da violência, seriam mais filhos para me preocupar, né, futuramente, então eu tenho que aceitar que 3 já é um número muito grande para se ter hoje em dia de filhos. Infelizmente, eu adoro uma família grande, mas no mundo terrível que nós estamos vivendo,
a cada filho que a gente colocar no mundo é uma preocupação a mais que a gente vai ter, né? É um a mais que a gente vai ter que cuidar com essas violências, com essas desgraças que acontecem no mundo. Se Deus quiser, nunca isso vai atingir a minha família. Mas eu não vou falar, porque eu começo a me emocionar quando eu falo das crianças. Mas é isso, tá, pessoal? Eu nunca ouvi relato nenhum de laqueadura de ninguém, então foi uma experiência super nova pra mim. Eu espero que eu ajude a mãezinhas a tirar algumas dúvidas que pretendem fazer, né? Que o meu vídeo ajude a tirar algumas dúvidas de quem pretende fazer. E se tu gostou do vídeo, clique no gostei para ajudar na divulgação. Para quem quiser conversar mais um pouquinho comigo sobre este assunto, alguma coisa que eu não falei, que eu me esqueci de falar, o meu e-mail tem aqui no canal, tá lá na página principal do canal, né? Que é só botar no sobre e aí aparece a descrição do canal, tem o meu e-mail, ou pode ser lá pelo Face, na descrição desse vídeo tem o meu Facebook, a minha página, daí pode falar comigo lá se tiver mais alguma dúvida, alguma coisa que eu esqueci de comentar aqui sobre o procedimento, tá? Então é isso, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado, super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!